Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais sombrio. E quando falamos de casos criminais, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo, desde aqueles amplamente divulgados quanto os mais ocultos, que quase ninguém conhece. Esse é o 6º de 8 vídeos do nosso iceberg de casos criminais, já está chegando ao fim, mas ainda tem muito vídeo pela frente. Sejam bem-vindos. Para vocês que são novos aqui no canal, aproveita e já se inscreve antes de mais nada. Eu tenho trazido essa nossa série de casos criminais todos os domingos, e às quartas-feiras tem casos criminais brasileiros. Se você está gostando também dessa nossa série de casos e tem alguma sugestão de outro especial que eu posso trazer, deixa aqui nos comentários. E é isso. Sem mais falação, bora logo pro caso. Belly Gunness é uma figura que continua a fascinar e horrorizar por ser uma das criminosas mais enigmáticas da história dos Estados Unidos. Nascida como Brynhild Paulsdatter Storseth em 1859 em Selbo, Noruega, Belly migrou para os Estados Unidos em 1881 em busca de uma vida melhor. Como muitos imigrantes, ela ansiava por prosperidade, mas a sua trajetória a levou para um caminho sombrio que culminou em crimes brutais. Após sua chegada aos Estados Unidos, Belly se estabeleceu em Chicago, onde se casou com Mad Sorenson. O casal administrava um pequeno negócio e teve filhos. No entanto, as tragédias começaram a cercar a vida de Belly. O negócio da família pegou fogo em circunstâncias misteriosas e eles receberam uma indenização do seguro. Pouco tempo depois, Mads morreu de forma repentina, em um dia em que, coincidentemente, as apólices de seguro de vida dele se sobrepunham. Embora a morte tenha sido inicialmente atribuída às causas naturais, surgiram algumas suspeitas de envenenamento. Com o dinheiro do seguro, Belly comprou uma fazenda em LaPorte, na Indiana, onde se estabeleceu e continuou a atrair infortúnios e mortes ao seu redor. Viúva, ela colocou anúncios em jornais de imigrantes noruegueses procurando homens dispostos a se casar e compartilhar a sua vida em sua propriedade. Muitos homens responderam ao anúncio e viajaram até LaPorte com promessas de um futuro ao lado de Belly. No entanto, poucos saíram vivos de sua fazenda. A Belly atraía os pretendentes com a promessa de amor e segurança, mas uma vez na fazenda eles desapareciam, levando consigo grandes somas de dinheiro que haviam trazido para começar a nova vida. A casa de Belly era um lugar que escondia segredos terríveis. Trabalhadores locais notaram que ela frequentemente pedia grandes quantidades de cal e que áreas de sua fazenda estavam sempre sendo escavadas e preenchidas novamente. As suspeitas começaram a aumentar quando um dos seus pretendentes desaparecidos, chamado Andrew Hagelin, foi procurado pelo seu irmão. As investigações levaram à descoberta de muitos corpos enterrados na propriedade, muitos deles em estado de decomposição avançada. Em 1908, um incêndio destruiu a casa de Belly e nos escombros foram encontrados os corpos de seus filhos, de uma mulher decapitada que se acreditou inicialmente ser Belly. Contudo, surgiram dúvidas sobre a identidade do corpo, já que ele não correspondia ao tamanho robusto de Belly. Muitos acreditavam que ela teria inclusive forjado a sua própria morte para escapar da justiça e continuar a sua vida em outro lugar. Ao todo, estima-se que Belly Gunness tenha matado entre 14 e 40 pessoas, embora o número exato permaneça desconhecido. Ela se tornou um símbolo da figura da viúva negra, uma mulher que seduzia e destruía por ganância. O caso de Belly é um misto de crime, mistério e lenda, pois até hoje não se sabe ao certo se ela morreu naquele incêndio ou se ela fugiu para viver escondida. O caso de Mary Rogers é um dos mistérios mais intrigantes e trágicos de Nova York no século XIX. Nascida em 1820, Mary Cecilia Rogers era uma jovem conhecida pela sua beleza marcante e um carisma que atraía a atenção de muitos.
Trabalhando como atendente em uma tabacaria popular, a Mary logo se tornou uma figura famosa na cidade, frequentada por artistas, escritores e homens influentes, que iam não apenas para comprar, mas pela chance de interagir com ela. A vida de Mary parecia fascinante aos olhos de muitos, mas por trás da fachada glamurosa, ela enfrentava desafios próprios de uma mulher jovem e independente em uma área de poucas oportunidades. O mistério envolvendo a sua vida tomou um rumo sombrio em 28 de julho de 1841, quando ela desapareceu. Dias depois, o seu corpo foi encontrado flutuando no rio Hudson, em Hoboken, Nova Jersey. A descoberta de seu corpo abalou profundamente a cidade e a transformou em manchete de todos os jornais. O rosto lindo da jovem havia sido espancado e se transformara em uma bola inchada por causa da água. Ela tinha uma corda amarrada em sua cintura e atadada com um pedregulho. Foi enroscado um pedaço de renda de seu vestido rasgado em seu pescoço, indicando um possível estrangulamento. Havia também marcas de corda em seus pulsos e vários sinais de violência. E os médicos descobriram na autópsia que ela foi também brutalmente estuprada. A investigação sobre a morte de Mary Rogers rapidamente se tornou um espetáculo público, com especulações desenfreadas e teorias conspiratórias. O caso foi inicialmente tratado como um possível homicídio. Relatos de testemunhas e pistas encontradas levaram a várias hipóteses, incluindo a de que ela teria sido vítima de um aborto mal-sucedido, que era um ato ilegal e perigoso na época, ou que tivesse sido atacada por um grupo de homens enquanto passeavam por uma área isolada. O inquérito da polícia foi repleto de falhas e incertezas, refletindo as limitações dos métodos investigados da época. A morte de Mary trouxe à tona debates sobre a segurança das mulheres na cidade, as condições de vidas precárias enfrentadas por muitos e a desigualdade de gênero. Edgar Allan Poe, o renomado escritor e mestre do mistério, ficou tão impressionado pelo caso que usou como inspiração para sua obra The Mystery of Mary Roget. O Poe transformou o evento real em uma narrativa de ficção, na esperança de lançar luz sobre a história por meio do seu próprio método dedutivo. Embora o conto tenha aumentado a notoriedade do caso, ele não trouxe respostas definitivas. Até hoje, o caso de Mary Rogers permanece sem solução. A falta de documentação e provas sólidas impossibilita saber com certeza o que aconteceu naquela fatídica noite. O mistério da sua morte, porém, vai além de um crime não resolvido. Ele simboliza a vulnerabilidade de mulheres em um tempo que suas vozes eram frequentemente ignoradas, e o seu valor atrelado apenas à aparência. A Mary Rogers deixou um legado não apenas como uma jovem bonita que se tornou vítima trágica, mas como um ícone que despertou discussões importantes na época sobre justiça, segurança e a complexa sociedade em que vivia. Seu caso é uma lembrança de como histórias humanas podem se tornar lendas urbanas, envoltas de suposições e teorias, mas também como tragédias pessoais podem expor as falhas de uma sociedade e de seu sistema de justiça. O caso da família Setagaya é um dos crimes mais misteriosos e angustiantes da história recente do Japão, envolvendo o brutal assassinato de uma família inteira na sua própria casa, em Tóquio. Esse crime, sem solução, continua a assombrar o país e a suscitar perguntas mais de 2 décadas após o ocorrido. Na noite de 30 de dezembro de 2000, Mikio Miyazawa, de 44 anos, sua esposa, Yasuko, de 41, e seus 2 filhos, Nina, de 8 anos, e Rei, de 6 anos, foram assassinados em sua residência na pacata região de Setagaya, um subúrbio residencial. A casa da família estava localizada ao lado de um parque, em uma área tranquila, que deveria ser segura e acolhedora para criar seus filhos. O que torna esse caso tão impressionante é o nível da brutalidade como o crime foi cometido e os detalhes que vieram à tona durante a investigação. O perpetrador não apenas matou a família de forma violenta, mas ele permaneceu na casa por horas depois do ocorrido. Ele comeu sorvete na geladeira, usou o banheiro, fez buscas nos pertences da família e até acessou a internet. Essas ações indicaram que o assassino estava incrivelmente à vontade e possivelmente agiu sozinho.
A polícia encontrou evidências importantes, como pegadas, roupas deixadas pelo assassino e até mesmo seu DNA. As roupas deixadas incluíam uma jaqueta e um boné que não pertenciam a Mikio e nem ninguém da família. Os investigadores descobriram que as roupas eram importadas e vendidas em quantidades limitadas, dificultando o rastreamento de seu dono. A análise do DNA mostrou que o assassino tinha ascendência mista, com uma parte asiática e outra europeia, algo incomum no Japão, o que complicou ainda mais a investigação. Apesar da grande quantidade de provas físicas, incluindo o DNA, o assassino nunca foi identificado. A investigação foi uma das maiores da história do Japão, envolvendo mais de 250 mil policiais ao longo dos anos e mais de 12 mil pistas recebidas. Contudo, nenhum suspeito foi formalmente acusado e o caso permanece sem solução. O impacto desse crime foi devastador para a comunidade local e para a sociedade japonesa como um todo. A família Miyazawa era conhecida por ser gentil e pacífica, e o assassinato brutal gerou uma onda de medo e indignação por todo o país. Pessoas passaram a questionar a segurança de seus próprios lares e a capacidade das autoridades de resolver crimes violentos. Com o passar dos anos, a tragédia da família se tornou um símbolo de perseverança e busca por justiça. Yasuko tinha uma irmã que, desde o assassinato, tem se dedicado incansavelmente a manter a memória da família viva e a pressionar as autoridades para continuar investigando o caso. A história da família toca em aspectos humanos profundos, a perca irreparável, a busca por respostas e a dor da ausência de justiça. O caso Setagaya é um lembrete sombrio de que, mesmo em sociedades conhecidas pela sua segurança e baixa criminalidade, crimes brutais podem ocorrer. Ele também reflete a complexidade de investigações criminais, mostrando que, por mais avançados sejam os métodos forenses, ainda assim existem limites para o que a tecnologia e o esforço humano podem alcançar quando confrontados com crimes de natureza tão intricada e aleatória. Hoje, a casa da família Miyazawa permanece intacta como uma espécie de memorial silencioso em uma rua que foi marcada pela dor e pela memória daqueles que perderam suas vidas de maneira tão trágica. Richard Benjamin Speck nasceu em 6 de dezembro de 1941 em Kirkwood, Illinois. A sua vida foi marcada por dificuldades. O seu pai morreu quando ele tinha apenas 6 anos, sua mãe logo se casou novamente com um homem abusivo e alcoólatra, e o Speck cresceu em um ambiente instável que contribuiu para uma vida adulta repleta de problemas com a lei. Desde cedo, ele acumulou uma série de pequenos delitos e episódios de violência que revelaram um comportamento imprevisível e perigoso. Na noite de 13 de julho de 1966, Speck entrou em um dormitório que abrigava jovens enfermeiras no hospital South Chicago Community. Armado com uma faca e movido por intenções que misturavam violência sexual e desejo de controle, ele dominou as mulheres, ameaçando-as, amarrando-as uma por uma. A casa abrigava um total de 9 enfermeiras naquela noite. E o que aconteceu em seguida foi um massacre brutal e meticulosamente impiedoso. O Speck assassinou 8 das mulheres de forma sistemática, uma de cada vez, enquanto as demais eram forçadas a esperar, presas pelo medo e pela impotência. O massacre só não foi ainda pior devido à coragem de uma jovem enfermeira chamada Corazon Amural, que conseguiu se esconder debaixo de uma cama e permaneceu imóvel durante toda a noite. Ela foi a única sobrevivente e, posteriormente, uma peça fundamental para a identificação e captura do Speck. O seu testemunho detalhado do que aconteceu naquela noite serviu de prova incontestável da brutalidade do Speck e também foi um tributo à sua notável resiliência diante de uma situação inimaginável. O Speck foi capturado dias depois, quando tentou suicídio em um hotel e foi levado para o hospital, onde o médico reconheceu a sua tatuagem, Born to Raise Hell, que havia sido descrita pela Corazon. O julgamento que se seguiu foi amplamente divulgado e despertou a atenção da mídia e do público em geral. A brutalidade do crime, a personalidade do Speck e o testemunho da sobrevivente transformaram o julgamento em um evento de grande repercussão.
Durante o processo, o Speck foi retratado como um homem sem remorso que parecia indiferente ao sofrimento que havia causado. Em 1967, ele foi condenado à morte, mas a sua pena foi comutada para a prisão perpétua após mudanças na legislação de 1972. O Speck passou o resto da sua vida na prisão, onde relatos indicam que a sua conduta variava de exibições de arrogância a comportamentos considerados perturbadores e de fora da norma. Ele faleceu na prisão em 1991 por insuficiência cardíaca. O impacto do crime de Speck continuou a ressoar por décadas. Além de marcar uma geração, o caso trouxe à tona discussões sobre pena de morte, saúde mental e a natureza do mal humano. Muitos continuam a se perguntar como um homem poderia cometer tais atos e que sinais poderiam ter sido vistos e evitados ao longo de sua vida que pudesse impedir essa tragédia. O caso de Mary Bell é um dos mais chocantes e complexos da criminologia moderna, envolvendo uma história sombria de violência infantil e questões profundas sobre responsabilidade e trauma. Em 1968, Mary Bell, que tinha apenas 11 anos, cometeu 2 assassinatos brutais, tornando-se uma das criminosas mais jovens da história do Reino Unido. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957 em Newcastle, na Inglaterra, em um ambiente de extrema pobreza e instabilidade. Sua infância foi marcada por negligências e abusos. A sua mãe, Betty Bell, era uma trabalhadora sexual que, segundo relatos, não queria Mary e chegou a tentar machucá-la em diversas ocasiões. A Mary cresceu sem o apoio e sem estrutura familiar que uma criança precisa para se desenvolver de forma saudável, e relatos indicam que ela foi exposta às experiências de violência desde muito cedo. Em maio de 1968, pouco antes do seu 11º aniversário, a Mary Bell cometeu seu primeiro assassinato. Sua vítima foi Martin Brown, um menino de 4 anos. O caso inicialmente foi tratado como acidente, pois o corpo do Martin foi encontrado em uma casa abandonada, sem sinais claros de agressão violenta. No entanto, logo em seguida, a Mary começou a exibir comportamentos perturbadores, como visitar a casa da mãe de Martin para perguntar sobre a morte do menino e mais tarde tentar falar com a imprensa sobre o ocorrido. A segunda vítima de Mary foi Brian Howe, de 3 anos, morto em julho do mesmo ano. Dessa vez, as circunstâncias do crime foram ainda mais brutais. A Mary e uma amiga chamada Norma Bell, que mesmo com um sobrenome igual não tem parentesco, levaram Brian até um local isolado, onde Mary o estrangulou. Depois do crime, ela ainda mutilou o corpo do menino com uma tesoura, deixando marcas que sugeriam um entendimento preocupante do que havia feito. Esse ato de violência contra o Brian foi o que trouxe à tona suspeitas de que Mary poderia estar envolvida nos assassinatos. A polícia começou a investigar mais profundamente e, durante interrogatórios, a história de Mary e Norma começaram a se contradizer. Norma, que era ainda mais jovem e menos articulada que Mary, acabou então confessando o envolvimento de ambas nos crimes. A Mary, no entanto, tentou resistir, apresentando uma frieza impressionante para sua idade, mas, eventualmente, com as evidências e os testemunhos, ela foi levada a julgamento. No tribunal, o comportamento de Mary causou espanto. A frieza e a falta de remorso que ela demonstrou foram interpretadas como sinais de um comportamento psicopático. Em dezembro de 1968, a Mary Bell foi considerada culpada de homicídio culposo, o que significa que, segundo o julgamento, ela possuía uma responsabilidade diminuída, devido a traumas psicológicos e emocionais, em vez de ser totalmente responsável pelos seus atos. Ela foi sentenciada a uma pena de detenção em um centro correcional especial. A Mary passou anos detida em instituições para menores e, posteriormente, em prisões para jovens. Em 1980, aos 23 anos, ela foi liberada sob liberdade condicional e passou a viver sobre uma nova identidade, recebendo uma segunda chance para reconstruir a sua vida longe dos olhares do público. Desde então, a Mary Bell tenta viver uma vida anônima, embora sua história tenha sido objeto de grande interesse da mídia. Ela também teve uma filha que ficou sob proteção de privacidade concedida pela lei britânica para impedir que ela seja assediada por conta do passado da mãe.
O caso de Maribel é trágico e complexo. Ele levanta muitas perguntas, como traumas de abuso na infância podem moldar o comportamento de uma criança até levá-la a atos de violência. O fato de que Maribel foi uma assassina tão jovem gerou debate sobre a idade de responsabilidade criminal, a reabilitação e o papel da sociedade em proteger e cuidar dessas crianças. Ao longo dos anos, o caso inspirou discussões em criminologia, psicologia nos tribunais, pois é um exemplo extremo de como a violência e o descaso podem ter consequências terríveis na vida de uma criança. A Maribel continua sendo figura de estudo e a sua história ainda é lembrada como um alerta sobre a importância de detectar e interromper ciclos de abuso o mais cedo possível, para evitar que tragédias como essa se repitam. Artemus Ogletree, um jovem de 17 anos do Alabama, viajou para o Kansas City em janeiro de 1935 e se hospedou no Hotel President, sob o pseudônimo de Roland T. Owen. A escolha do nome falso foi um dos primeiros detalhes que levantou suspeitas sobre a sua presença no local. Ao fazer o check-in, Ogletree foi descrito pelos funcionários como um jovem bem vestido e educado, mas de comportamento estranho e sombrio. Ele se hospedou em um quarto simples, o número 1046, e foi rapidamente notado pelo pessoal do hotel por conta de seu comportamento incomum. Frequentemente, ele trancava a porta e era visto entrando e saindo do quarto em companhia de um homem misterioso, identificado apenas como Don. Além disso, Ogletree teria dito a alguns funcionários que estava esperando uma visita importante. Essas interações peculiares foram suficientes para deixar os funcionários do hotel desconfiados. Nos dias seguintes, os funcionários perceberam sinais de que algo estranho estava acontecendo. A camareira que limpava o quarto do Ogletree relatou ter visto o quarto sempre em desordem, com cama desfeita, toalhas ensanguentadas, mas o Ogletree parecia indiferente ao caso. Em determinado momento, ele pediu para que as janelas permanecessem fechadas e não permitiu que ela acendesse as luzes, mantendo o quarto sombrio e escuro. Na noite de 3 de janeiro de 1935, um hóspede do hotel relatou ter ouvido os gritos e sons de luta vindo do quarto 1046. Na manhã seguinte, quando um dos funcionários entrou no quarto para verificar, encontrou o Ogletree gravemente ferido, mas ainda consciente. Ele havia sido brutalmente atacado, com marcas de estrangulamento, ferimentos profundos na cabeça e várias facadas no peito. O Ogletree foi levado para o hospital, mas devido à gravidade dos seus ferimentos, não resistiu e faleceu pouco tempo depois. O que tornou o caso ainda mais misterioso foi o fato de que antes da sua morte, ele se recusou a identificar quem o atacou, dizendo apenas que ninguém havia feito aquilo. A sua morte foi registrada como um homicídio, mas o motivo e a identidade do seu assassino permanecem desconhecidos até hoje. Ao longo dos anos, novas e intrigantes pistas surgiram, mas nenhuma ofereceu uma resposta definitiva. Um mistério adicional apareceu após a morte do Ogletree, quando uma pessoa anônima enviou dinheiro para cobrir as despesas do seu funeral. Além disso, o caso atraiu a atenção nacional quando a polícia recebeu uma carta anônima informando que o jovem teria sido vítima de uma vingança pessoal, mas os detalhes eram vagos e não levaram a uma pista concreta. Uma das teorias mais conhecidas sugere que o Ogletree foi vítima de um relacionamento complicado ou que estava envolvido com atividades criminosas que o tornaram alvo de uma vingança. A figura misteriosa chamada Don nunca foi identificada e a relação entre ele e o Ogletree permanece um enigma. Há também especulações de que Ogletree poderia ter sido um jovem envolvido em uma rede de atividades ilícitas ou ter sido assassinato como uma parte de um crime passional. Jeanette Christine de Palma era uma jovem de 16 anos, descrita por amigos e familiares como uma adolescente alegre e extrovertida, conhecida por seu envolvimento em uma igreja local e o seu desejo de ajudar o próximo. Ela vivia em uma típica comunidade suburbana, onde desaparecimentos eram extremamente raros e chocantes. No dia 7 de agosto de 1972, a Jeanette disse a sua mãe que iria visitar uma amiga, porém ela nunca chegou até o local. 6 semanas depois, em 19 de setembro de 1972, o seu corpo foi encontrado em uma área conhecida como Rodeo Quarry, ou
Pedreira de Rodeio. Esse local era um local isolado e de difícil acesso. Um trabalhador da pedreira localizou o corpo, que estava em um avançado estado de decomposição, após um cachorro aparecer com o braço decepado. E tudo isso dificultou a determinação exata da causa da morte. Mas as circunstâncias em que Janete foi encontrada foram rapidamente percebidas como estranhas e inquietantes. Rumores logo se espalharam sobre a forma como o corpo foi encontrado. Algumas fontes sugerem que Janete estava cercada por estranhos objetos de madeira, dispostos em formato de cruzes ou símbolos misteriosos, alimentando teorias sobre rituais ou práticas ocultas. Esses rumores levaram muitos a especular que a morte de Janete poderia estar relacionado a cultos ou atividades satânicas, que na época assustavam o público. Os anos 70 era marcado pelo pânico moral em torno de supostas práticas ocultas e qualquer insinuação desse tipo de atividade gerava muito medo e desconfiança pela região. O estado do corpo de Janete e a falta de pistas claras deixaram a polícia com uma investigação difícil e cheia de obstáculos. A mídia local alimentou as teorias de que o caso tinha ligações com práticas de bruxaria ou rituais satânicos, o que só aumentou a ansiedade e o medo na comunidade. No entanto, muitos dos rumores sobre cruzes e símbolos ao redor do corpo de Janete foram questionados por investigadores e amigos que conheciam bem a jovem. A Janete era conhecida pela sua fé cristã e não havia nenhuma evidência de que ela tivesse envolvimento com algo sombrio ou ritualístico. Mas isso não impediu que a mídia continuasse a explorar essa narrativa, tornando a morte de Janete ainda mais envolta de mistério. O caso de Janete de Palma teve várias dificuldades na investigação. Amostras de sangues e evidências importantes foram perdidas ou contaminadas, impedindo que a polícia conseguisse obter informações conclusivas. Algumas pessoas acreditam que houve negligência por parte das autoridades, enquanto outras pensam que o caso foi arquivado por falta de recursos. Não foi encontrada nenhuma prova direta de que Janete fosse vítima de um ritual ou assassinato satânico. E alguns anos depois, o caso esfriou sem nenhuma resposta concreta. Apesar disso, o caso permaneceu vivo na memória da comunidade, especialmente entre amigos e familiares de Janete que nunca desistiram de procurar respostas. Em 1997, o caso Janete de Palma foi reaberto, depois que alguns jornalistas e investigadores independentes começaram a revisitar os arquivos. O caso recebeu uma atenção renovada em 2002, quando um artigo de jornal investigativo trouxe à tona novas teorias e uma série de depoimentos, sugerindo que poderia haver algo mais sombrio envolvido. Até hoje, o caso ainda atrai pessoas interessadas em teorias da conspiração e mistérios sem solução, mas nenhuma nova evidência sólida foi revelada. Tamara Samsonova, também conhecida como Granny Reaper ou Baba Yaga, é um caso que atrai atenção pela sua complexidade perturbadora e implicações sombrias de seus atos. Nascida em 5 de fevereiro de 1947, em Uzur, na Rússia, Tamara viveu uma vida aparentemente comum durante décadas. No entanto, os eventos surgiram no início dos anos 2010 e revelaram um lado macabro e aterrorizante que ninguém poderia ter imaginado. A Tamara se mudou para São Petersburgo, onde trabalhou por muitos anos na indústria de turismo. Ela era conhecida por ser uma mulher educada, de fala mansa, com histórico de vida normal e uma fachada inofensiva. Para os seus vizinhos e conhecidos, ela parecia ser uma senhora solitária, que às vezes exibia comportamentos excêntricos, mas nada que chamasse muita atenção. A sua vida, no entanto, escondia um segredo sombrio. A história começou a se desenrolar em 2015, quando a polícia de São Petersburgo foi chamada para investigar o desaparecimento de Valentina Ulanova, uma senhora de 79 anos que dividia um apartamento com Tamara. A Valentina tinha permitido que Tamara morasse com ela, mas o que parecia ser uma relação tranquila entre duas senhoras idosas se revelou fatal. Após uma briga aparentemente motivada por divergências sobre tarefas domésticas, a Tamara matou a Valentina envenenada e, em seguida, desmembrou seu corpo, descartando as partes em sacos plásticos. Câmeras de segurança capturaram Tamara arrastando pedaços de corpos em bolsas pela vizinhança, o que levou à sua prisão em julho de 2015.
Durante a investigação, a polícia fez descobertas chocantes ao vasculhar o apartamento de Tamara. Lá, eles encontraram um diário detalhado onde ela havia documentado minuciosamente os seus crimes em várias línguas, incluindo russo, alemão e inglês. Esses registros datavam de anos anteriores, levando a suspeita de que Valentina não era sua única vítima, mas também o seu ex-marido e outras pessoas. O diário de Tamara continha detalhes perturbadores de crimes cometidos ao longo de décadas. Ela descrevia como atraía suas vítimas, muitas vezes pessoas solitárias ou vulneráveis, e as matava de forma brutal. Os relatos incluíam o uso de venenos, desmembramentos e métodos sinistros que remetiam a rituais. A frieza e a meticulosidade com que ela registrava esses detalhes chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Além do diário, fragmentos de ossos e outras evidências foram encontrados em sua residência, sugerindo que o número de vítimas poderia ser muito maior do que se pensava. Contudo, muitos detalhes parecem obscuros, porém Tamara, por vezes, se recusava a colaborar plenamente com as investigações ou falava de maneira ambígua e enigmática, se referindo a si mesma sempre em terceira pessoa ou usando referências místicas. Isso, combinado com seu comportamento no tribunal, onde chegou a rir e fazer gestos estranhos, fez com que ela fosse associada a lendas e histórias de bruxas na Rússia, recebendo aí o apelido de Baba Yaga. Durante o julgamento, Tamara Samsonova confessou alguns dos crimes e parecia não mostrar remorso. Pelo contrário, ela se vangloriava dos seus feitos, o que levava muitos a questionarem o seu estado mental. Especialistas sugeriram que ela poderia ter transtornos psiquiátricos graves, e alguns chegaram a propor que ela sofria de esquizofrenia paranoide. A corte acabou determinando que Samsonova fosse enviada para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima em vez de uma prisão comum, e é nesse local onde ela permanece até hoje. John George Haigh, conhecido como assassino do banho de ácido, é uma figura que exemplifica os extremos de crueldade e engenhosidade com que alguns crimes são cometidos. Nascido em 24 de julho de 1909 em Stamford, Lincolnshire, na Inglaterra, o Haigh cresceu em um lar rígido e profundamente religioso. Os seus pais, membro de uma seita religiosa protestante estrita chamada Irmandade de Plymouth, incutiram nele um medo constante de pecado e do castigo divino. A sua infância foi marcada por isolamento e práticas severas que moldaram a sua visão de mundo e possivelmente influenciaram seus atos futuros. O Haigh era um jovem inteligente e criativo, mas seus talentos não foram usados para o bem. Ele tinha inclinações para a música, chegou a ser um organista talentoso, mas as suas ambições logo se desviaram para o lado sombrio da sociedade. Ele começou a sua carreira criminosa com fraudes e pequenos golpes, falsificando documentos e aplicando golpes financeiros em pessoas de confiança. Essa fase de sua vida o levou à prisão várias vezes, mas não diminuiu seu desejo de viver uma vida de luxo e de facilidade. Foi durante um de seus períodos na prisão que ele concebeu a ideia que viria a definir a sua fama macabra. Ele acreditava erroneamente que poderia escapar da punição legal se o corpo da sua vítima não fosse encontrado, baseando-se em uma interpretação equivocada da lei britânica. Com essa crença em mente, ele começou a usar ácido sulfúrico para dissolver os corpos de suas vítimas, numa tentativa de se livrar de qualquer evidência incriminadora. O seu primeiro assassinato ocorreu em 1944, quando Haigh matou William McSwan, um amigo de longa data. O McSwan havia apresentado Haigh a um estilo de vida luxuoso que ele desejava, mas nunca poderia manter de forma legítima. O Haigh então matou o McSwan e colocou o seu corpo em um tambor cheio de ácido sulfúrico, retornando alguns dias depois para encontrar o que ele descreveu como uma lama escura, que então descartou em um bueiro. Ele começou a se passar pelo falecido e a coletar dinheiro que vinha de suas propriedades, vivendo a vida que ele sempre almejou. O sucesso inicial impulsionou Haigh a repetir o processo com os pais de McSwan, Donald e Amy, em 1945, quando eles começaram a perguntar sobre o paradeiro do filho.
O Haig então atraiu o casal até o seu porão sob o pretexto de uma reunião de negócios e os matou a tiros, dissolvendo seus corpos da mesma maneira que fez com William. Nos anos seguintes, o Haig continuou a sua série de assassinatos, sempre com uma metodologia cruel e calculista. Em 1947, ele conheceu a rica viúva Olive Durand Deacon, que se tornou a sua primeira vítima mais conhecida. A Olive foi atraída para a fábrica de Haig, que era um espaço que ele alugou para executar os seus planos, com a promessa de uma invenção de negócios. E lá, ele a matou e dissolveu seu corpo no ácido. A captura de Haig aconteceu em parte devido à sua autoconfiança excessiva. Ele se tornou descuidado e foi preso depois, quando a polícia encontrou evidências cruciais em sua tal fábrica. Essas evidências incluíam registros de pertences das vítimas e resíduos de ácido com restos humanos. Durante os interrogatórios, ele se mostrou frio e desinteressado em ocultar os seus crimes, admitindo aos investigadores: "Sim, matei essas pessoas, mas como vocês não têm corpos, vocês não podem me condenar." Contrariando a sua crença, a polícia tinha evidências suficientes para condená-lo, como partes de corpos, incluindo pedaços de ossos e dentaduras, que foram encontrados resíduos de ácido, provando que as vítimas de Haig não tinham desaparecido por completo. Então, em 1949, ele foi julgado e foi condenado à morte. A sua defesa alegou insanidade, citando seus sonhos recorrentes de sangue e os seus comportamentos obsessivos. No entanto, o júri não se convenceu e ele foi considerado são e culpado de seus crimes. O John George Haig foi enforcado no dia 10 de agosto de 1949 na prisão de Wandsworth, em Londres. A sua história ressoa como uma mistura de astúcia criminosa e delírios perigosos, ilustrando até onde a ganância e a psicopatia podem levar uma pessoa. Os detalhes de seus crimes e a sua frieza em cometê-los são lembrados como um dos capítulos mais macabros da criminologia britânica, e a sua figura continua a fascinar e a assustar estudiosos e curiosos até hoje. Danny Rowling, também conhecido como assassino de Gainesville, foi um serial killer cujos crimes brutais chocaram os Estados Unidos no início dos anos 90. A sua história é um retrato sombrio de violência, psicopatia e tragédia pessoal, marcada por uma infância abusiva e uma vida de crimes que culminou em uma série de assassinatos horrendos. Nascido em 26 de maio de 1954, em Shreveport, Louisiana, Danny Rowling cresceu em um lar instável. O seu pai, James Rowling, era um policial severo que frequentemente abusava física e emocionalmente de Danny e de sua mãe. Desde muito jovem, Danny sofreu com violência e intimidação, desenvolvendo traumas profundos que moldaram a sua psique e contribuíram para a sua trajetória futura de violência. A infância de Rowling foi repleta de dificuldades. Ele era um menino solitário, frequentemente se refugiando em sua imaginação para escapar da brutalidade do seu ambiente doméstico. À medida em que crescia, suas lutas internas se transformaram em um comportamento cada vez mais problemático. Ele começou a ter conflitos com a lei, sendo preso por pequenos furtos e invasões domiciliares. O desejo de controle e de poder, que talvez surgisse como uma forma de compensar os abusos sofridos, se intensificou ao longo do tempo. Em 1990, o Danny Rowling foi para Gainesville, na Flórida, uma cidade universitária, vibrante, lar da Universidade da Flórida. Em agosto daquele ano, ele iniciou uma série de assassinatos que deixaram a comunidade em choque pelo terror do caso. As suas vítimas eram jovens estudantes e os crimes foram cometidos de forma brutal e metódica. O Rowling invadia apartamentos à noite, atacando as jovens enquanto dormiam ou estavam vulneráveis. Ele as assassinava de maneira violenta, sempre mutilando seus corpos e, em alguns casos, posicionando-os de forma que sugeria um senso distorcido de ritualismo e controle. As mortes de Sonja Larson e Christina Powell, seguidas de Christina Hoyt e posteriormente de Tracy Paulis e Manuel Taboada, criaram um clima de medo em Gainesville. Estudantes deixaram a cidade em massa e medidas de segurança foram intensificadas por toda a região. A polícia, sob intensa pressão, lutava para encontrar pistas que o levassem ao assassinato. Mas Rowling era astuto e tinha experiência em evitar a detecção. No entanto, um erro o colocou no radar das autoridades.
Enquanto investigavam um assalto que ocorreu próximo à época dos assassinatos, a polícia encontrou evidências em um acampamento improvisado que pertenciam ao Rowling. Esses itens incluíam gravações de áudio em que ele falava sobre seus desejos e frustrações, bem como ferramentas que conectavam diretamente aos assassinatos. Uma análise posterior de DNA também confirmou a sua responsabilidade nos crimes. O Danny Rowling foi preso em setembro de 1990 sob acusações de assalto em Ocala, na Flórida, antes de ser oficialmente acusado pelos assassinatos em Gainesville. Durante seu julgamento em 1994, ele confessou ter matado as 5 vítimas, afirmando que havia sido influenciado por uma personalidade alternativa chamada Gemini, que o levava a cometer tais atos. O caso ganhou ainda mais notoriedade devido à natureza gráfica dos crimes e às confissões detalhadas de Danny Rowling. O julgamento de Rowling resultou em uma condenação à morte e ele foi executado por injeção letal em 25 de outubro de 2006. Em seus últimos momentos, ele cantou um hino religioso e expressou palavras de despedida. A sua execução foi testemunhada por dezenas de pessoas, incluindo familiares das vítimas, que finalmente encontraram um senso de encerramento após anos de dor e incerteza. A história de Danny Rowling deixou um legado duradouro não apenas em Gainesville, mas na criminologia em geral. Ele inspirou livros, documentários e até mesmo filmes, como o Pânico, de 1996, que utilizou elementos dos seus crimes como inspiração. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Aproveita também e deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!